Irmãos, Apocalipse, capítulo 8, é muito bom quando Deus confirma, né? Que nossa irmã Roberta já trouxe aqui Apocalipse, e a palavra é em Apocalipse, escrita pelo apóstolo João, né? Recebeu a revelação ali de Jesus Cristo e escreveu Apocalipse. Vamos nos colocar de pé? Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Apocalipse 8, versículo 1 ao 5. Apocalipse 8, versículo 1 ao 5. Aqui nós vamos aprender algo valioso, meus irmãos. Quero cumprimentar todos que acompanham pela live, né, que vão acompanhar também. E também Deus manda dizer, irmãos, os irmãos que muitas vezes estão aí acompanhando só pela live, existe uma diferença muito grande de acompanhar pela live e de estar na igreja, reunidos como igreja, né? Adorando, louvando. É uma diferença muito grande. As lives começaram a ser feitas no tempo da pandemia, quando muitos ficaram impossibilitados de irem para a igreja, meus irmãos. Certa vez eu estava vindo com um amigo meu do meu serviço lá, aí esse meu amigo perguntou para mim: pastor, você conhece um pregador que tem no YouTube? Aí falou o nome do pregador, né? Você conhece esse pastor que tem lá no YouTube? Eu falei: eu conheço. Ele falou: eu gosto muito desse pastor, eu gosto tanto desse pastor, eu considero ele meu pastor. Esse meu amigo, ele não está mais frequentando a igreja. Ele não está frequentando a igreja, frequentava antes, parou de frequentar a igreja, hoje em dia só, né, diz que adora a Deus só em casa. E ele falou: eu gosto muito daquele pastor, eu considero ele meu pastor. Eu não quis falar nada na hora, né, para não ficar discutindo ali, mas eu pensei: esse pastor não sabe nem que você existe, meu amigo. Esse pastor que você considera como seu pastor não sabe nem que você existe. Eu gosto de ouvir muitos pastores do YouTube, irmãos. Eu ouço pastores do YouTube também. Só que não tem coisa melhor do que estar junto com a congregação ouvindo os irmãos. Porque se eu precisar de algo, esse pastor do YouTube nem sabe que eu existo, não sabe nem o que eu estou passando. Então como que uma pessoa pode considerar, né, como pastor, alguém que não sabe nem que ele existe, que não pode ajudar ele nem nada, pregando uma palavra ainda pode, mas não pode estar próximo, né? Então nós temos que ter cuidado com isso. Os irmãos não fiquem só na live, assistindo só live nas suas casas, não. A Bíblia fala: ó, não deixei de congregar, como é o costume de muitos. A Bíblia nos ensina a congregar, irmãos. Então, se nós realmente queremos fazer a vontade do Senhor, nós vamos obedecer a palavra do Senhor. Porque nós não podemos deixar o diabo colocar esse engano nas pessoas. Ah, tem como servir a Deus em casa mesmo. Tem como servir a Deus só ouvindo a palavra pela internet. Não, irmãos, a internet só é uma ferramenta a mais. É aqui que nós vamos ser edificados. Seja por exortação, edificação, consolo, não importa. Mas é aqui que nós vamos aprender a palavra. Pastor, mas eu não gostei, a palavra foi muito dura. Você não gostou, mas você aprendeu a verdade. E aonde você for, você vai se lembrar da verdade. Então a palavra do Senhor diz assim, ó. Apocalipse capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E a eles foram dadas 7 trombetas. Vou ler de novo, irmãos, o versículo 1. Os irmãos prestarem bastante atenção. Diz assim, ó. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, há cerca de meia hora. Olha só, silêncio, memorize, né? Silêncio nos céus. Versículo 2. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações, memorizem, orações de todos os santos sobre o altar de ouro, diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Amém, meus irmãos? Só até aí. Se eu pudesse, os irmãos podem sentar. Se eu pudesse resumir aqui rapidamente o que essa palavra está falando, nós podemos dizer: essa palavra está relatando, irmãos, essa passagem aqui relata que havia silêncio nos céus, aí os santos oraram, e através das orações dos santos, esse silêncio no céu foi quebrado através das orações. Então o tema dessa ministração é isso:
A oração que quebra o silêncio nos céus. Olha só, irmãos. Isso é forte. Porque quem aqui já teve impressão, irmãos, que os céus se silenciaram para algum problema que você está passando? Quem já teve essa impressão? Pastor, parece que o céu ficou em silêncio para mim. Alguém já teve essa impressão? Pastor, a Tawane, os irmãos, né? Pastor, parece que os céus silenciaram. Parece que Deus ficou em silêncio para mim. Todos nós passamos por isso, né? Muitas vezes nós oramos, nós buscamos, nós batalhamos ali por alguma causa que nós temos, algo que precisa ali ser resolvido nas nossas vidas. Nós fazemos de tudo. Aí nós perguntamos a Deus. Aí nós clamamos a Deus, perguntamos a Ele: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o Senhor está me ouvindo? E parece que a resposta de Deus é o silêncio. Irmãos, porque problemas todos nós enfrentamos nessa terra, né? A Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva também cai para o justo e para o injusto. Se tem uma das coisas que nós podemos ter certeza nessa vida, uma das coisas é que todos nós teremos problemas. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou sobre isso. Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. Então todos nós enfrentamos problemas, meus irmãos. E quando a gente enfrenta o problema, a gente começa muitas das vezes a ficarmos ansiosos. Muitas vezes nós começamos a ficar até mesmo desesperados. Buscamos a Deus, buscamos uma resposta de Deus, uma provisão de Deus desesperadamente. Aí a resposta de Deus muitas vezes vai ser em silêncio. Homens de Deus passaram por isso. O povo de Deus passou por isso também. Quem não se lembra de Saul? Saul, em certo momento da caminhada dele, ele começou ali a enfrentar vários problemas, várias dificuldades, e ele ali foi consultar a Deus, e a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele não respondia a Saul de nenhuma maneira. Deus, ele não falava com Saul, não respondia a Saul através de outros profetas, não respondia através até de Urim, né, que era algo usado naquela época ali, para consultar a Deus. Então Deus, ele não estava respondendo Saul de maneira nenhuma. Saul acabou até consultando outras pessoas que não deveriam consultar, consultou até adivinhadores, consultou até mortos, coisas proibidas por Deus. Saul ficou desesperado e chegou a ficar até mesmo louco, porque Deus não respondia a ele. Então o silêncio de Deus, meus irmãos, muitas vezes pode deixar o ser humano desesperado. Pastor, estou lutando tanto, estou pedindo tanto a Deus por causa de algo que eu estou precisando na minha vida, e Deus não me responde. Quando eu olho para a Bíblia e quando eu estudo a Bíblia, e eu descubro que Deus, teve uma época que Deus passou 400 anos sem falar com o povo. Imagine, 400 anos Deus passou sem falar com o povo. Então o silêncio de Deus, irmãos, pode ser algo angustiante nas nossas vidas. Aí nós podemos perguntar: pastor, e o que fazer quando Deus está em silêncio? Nós já vamos responder. Mas eu quero lembrar também do episódio quando Moisés estava ali libertando aquele povo ali do Egito, e quando Moisés subiu ao monte. Moisés, ele subiu ao monte para buscar uma direção de Deus para o povo. E aí quando Moisés subiu ao monte, o povo ficou impaciente, porque algo lá em cima daquele monte estava acontecendo. Deus, ele estava falando face a face com Moisés. Deus, ele estava ali providenciando a vitória daquele povo. Só que como Moisés demorou, o povo achou que Deus estava em silêncio. Aí o povo começou a reclamar: ele subiu, este homem aí que Deus levantou para nos tirar do Egito, ele subiu ao monte e não voltou mais, nós não temos resposta nenhuma. E ali eles começaram a achar que Deus estava em silêncio. Aí sabe o que eles mandaram fazer? Mandaram fazer um bezerro de ouro para adorar. Ou seja, eles desviaram a adoração deles. A adoração que devia ser direcionada para Deus, eles começaram a desviar para um bezerro de ouro. Por quê? Porque o bezerro de ouro eles podiam ver. Sabe por que muitas vezes nós perdemos a nossa fé? É porque muitas vezes nós queremos basear a nossa fé apenas naquilo que nós podemos ver. Se tudo está dando certo, se nós estamos vendo as coisas dando certo, aí nós cremos. Mas quando nós não vemos nada, aí nós paramos de crer. Porque se eu perguntar para os irmãos: o que é fé? O que a Bíblia nos ensina que é fé? Qual a definição de fé que a Bíblia nos ensina? Os irmãos vão se lembrar de Hebreus, né? Que vai falar: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição bíblica, né?
Mas nós podemos também, irmãos, definir em outras palavras, né, aprendendo com a Bíblia, nós podemos definir em outras palavras o que é fé. Certa vez perguntaram para o pastor: o que você acha que é fé? Aí esse pastor, ele tinha uma definição. Ele falou assim, ó: fé, eu entendo que fé significa o seguinte: se Deus mandar você bater a sua cabeça na parede, aí o seu trabalho, o seu papel é direcionar a sua cabeça para a parede. E o papel de Deus é abrir um buraco para que a sua cabeça não se machuque na parede. Entenderam, irmãos? Então, fé para esse pastor, essa definição é bem fácil de entender, né? O nosso papel, se Deus mandar a gente bater a cabeça na parede, o nosso papel é levar a nossa cabeça, né, com toda a força até na parede. E o papel de Deus é abrir um buraco para que a nossa cabeça não se machuque. Essa é uma definição, é confiança, né, em Deus. Só que existe outra definição também que fica mais fácil entender fé. Fé, irmãos, é a capacidade de crer. É uma capacidade tão forte de acreditar em Deus que essa capacidade nos leva a obedecer. É uma capacidade tão grande de ter confiança em Deus que isso nos leva a obedecer. Então, fé é confiar e obedecer. Porque a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta por si só. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não fazer o que Deus manda, se eu não fazer o que a Bíblia manda. Isso é fé. Quero dar aqui apenas um exemplo para os irmãos entenderem algo muito forte. Uma ilustração que eu quero fazer, né? Uma história. Certa vez, irmãos, um alpinista foi escalar uma montanha. Alpinista é aquele que escala montanhas, né? Certa vez um alpinista foi escalar uma montanha. Só que o alpinista, para escalar uma montanha, né, certos tipos de escaladas, o alpinista, ele tem que calcular o tempo certinho que ele vai chegar no topo. Ele tem que calcular o tempo que ele vai chegar no topo e calcular o tempo que ele vai descer também antes de escurecer. Ele tem que fazer um cálculo. Eu tenho que chegar lá no topo e começar a descida antes de escurecer. Porque se escurecer, vai ficar mais difícil descer, ele não vai enxergar direito. E outra, vai ficar muito frio, ele pode morrer congelado. Então ele tem que fazer o cálculo para chegar lá em cima e descer antes de escurecer, para ele não morrer de frio, não morrer congelado. Só que esse alpinista, ele na ânsia, ele queria chegar no topo de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele queria chegar no topo. Então ele não fez esses cálculos direito. Para ele só importava chegar no topo. Porque muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas é assim também. Muitas vezes nós só queremos a vitória, mas nós não calculamos os riscos. Aí começamos a fazer bobagem aí, fazer as coisas de qualquer jeito. Fazemos todo tipo de bobagem, escolhas erradas. Por quê? Porque o que importa é alcançar o meu objetivo. Mas muitas vezes nós não calculamos os riscos. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser prudentes, sábios. Então esse alpinista, ele não calculou e ele chegou lá no topo. Mas quando ele começou a descer, começou a escurecer, irmãos. E ali ele já não estava enxergando mais nada. E começou a ficar frio, ficar frio. E ele já descendo ali desesperado. Ele já começou ali a descer de qualquer jeito, não teve mais cuidado, né? Que tem que descer com muito cuidado. Então ele já começou a cometer erros. Aí em certo momento ele pisou em falso. Ele estava amarrado por uma corda, descendo amarrado por uma corda. Mas em certo momento ele pisou em falso. E ali ficou pendurado na corda, irmãos. Ficou entre os céus e a terra, pendurado numa corda. De noite, no escuro, não enxergava nada. E ainda o frio tinha chegado a 0 graus. Ele ia morrer congelado. Esse alpinista, ele não acreditava em Deus. Ele não confiava em Deus, não acreditava em Deus. Mas nesse dia, ele passou a acreditar. Porque é assim, irmãos, muitas vezes, na hora do apuro, até o ateu, irmãos, vai orar a Deus. Até o ateu passa a acreditar. Porque tem muitos ateus, né, que dizem: eu não acredito em Deus, mas se o avião estiver caindo, meu Deus, me ajuda. Né, irmãos? Então, esse alpinista, ele ficou ali pendurado entre o céu e a terra. Aí ele fez uma oração. Ele falou: ó Deus, eu nunca orei ao Senhor, nunca fiz uma reza, nunca orei ao Senhor, mas hoje eu vou orar. Se o Senhor realmente existe, e se o Senhor tem dó de mim, me ajuda, Senhor, a sair dessa situação. Faça alguma coisa para que eu possa sair dessa situação. Aí na mesma hora que ele pediu isso, na mesma hora ele ouviu uma voz muito grossa, uma voz como de trovão, né? Essa voz dizia assim, ó: corte a corda. Ele: como? A voz disse: corte a corda. Aí ele: ah Deus, o Senhor só pode estar de brincadeira. Não, não é possível. O Senhor só pode estar de brincadeira. Eu nunca na minha vida eu fiz uma oração. E a primeira oração que eu faço ao Senhor, o Senhor me pede para que eu
faço uma coisa dessa? Como eu vou fazer isso? Cortar a corda e vou morrer? Como que o Senhor pode me fazer um pedido desse? E aí, irmãos, ele não confiou. Aí ele não cortou a corda porque não confiou. Ele não teve fé. Aí sabe o que aconteceu? Morreu. Irmãos, ele morreu congelado porque não teve fé para cortar a corda. No outro dia, quando clareou o dia, as equipes de buscas foram atrás dele, né? Foram ali, viu que ele estava demorando. Aí a equipe de socorro foi ali para socorrer ele. Quando chegou no local, a equipe de socorro se deparou com a seguinte cena. Esse alpinista, ele estava pendurado a poucos metros do chão. Se ele cortasse a corda, ele ia ficar vivinho, irmãos. Ele não ia morrer porque ele estava a poucos metros do chão, mas como estava escuro, ele não estava enxergando. Então, olha só o que a falta de fé fez na vida desse alpinista. Muitas vezes nós podemos morrer espiritualmente por falta de fé. Por que muitas vezes, irmãos, muitas vidas estão mortas espiritualmente aí? Aí às vezes a gente fala, porque não tem compromisso, é porque é isso. Não, irmãos, é incredulidade. É porque não tem fé. Porque nós fazemos aquilo que nós acreditamos. Aquilo que nós fazemos, irmãos, é aquilo que nós acreditamos. Se eu estou aqui buscando a Deus, adorando a Deus, pregando a palavra, louvando a Deus, se eu me esforço para estar na presença de Deus, é porque eu acredito que isso vai me trazer benefícios para a minha vida. É porque eu acredito que isso é a vontade de um Deus que eu não estou vendo, mas que eu sei que Ele existe. Então eu faço a obra de Deus porque eu acredito em Deus. Porque eu acredito que essa é a vontade dEle para a minha vida. Por isso que eu faço isso, por isso que você faz isso. Agora a pessoa que para de fazer a obra, para de buscar a Deus, se afasta de Deus, irmãos, é a incredulidade. Muitas vezes ela pode até achar na sua mente, no seu entendimento, que ela está tendo fé, que ela está acreditando em Deus. Mas no fundo, ela não está, irmãos. A incredulidade paralisa as pessoas. A incredulidade impede que as pessoas ouçam a voz de Deus. E a incredulidade impede que as pessoas creiam na voz de Deus. A incredulidade impede que as pessoas, irmãos, obedeçam a voz de Deus. Esse alpinista, ele era incrédulo. Por alguns momentos ele achou que estava crendo em Deus. Mas quando Deus mandou ele fazer algo, ele não fez. Então por que muitas vezes a pessoa para no meio da caminhada? Porque não está dando ouvidos à voz de Deus, não está crendo na voz de Deus e não está obedecendo à voz de Deus. Então isso nos paralisa. A Bíblia fala que antes do anticristo surgir nessa terra, a apostasia, irmãos, vai estar geral. A apostasia, o abandono da fé, a incapacidade de crer. Julinha, fica quieta. Pelo amor de Deus. Então, meus irmãos, a apostasia vai estar geral. Vai estar num nível tão grande, tão preocupante, irmãos, que quando a Bíblia fala assim, ó, se fosse possível até os escolhidos seriam enganados, e vai dizer que a apostasia vai atingir a muitos. Muitos na Bíblia quer dizer quase todos. Muitos na Bíblia quer dizer quase todos. Quando a Bíblia fala muitos é porque é quase todos. Então a apostasia vai estar num nível tão assustador, meus irmãos, que vai marcar a volta de Jesus e o aparecimento do anticristo sobre essa terra. O abandono da fé. E nós vemos que isso está acontecendo cada vez mais. Cada vez mais as pessoas se esfriando, cada vez mais as pessoas se afastando, cada vez mais as pessoas deixando de buscar a Deus. Então isso é algo muito sério. Então mesmo que muitas vezes a gente tenha a impressão de que os céus estão em silêncio, sabe o que nós temos que fazer? Agora nós vamos aprender aqui com a palavra. Porque no versículo 2 vai dizer o seguinte, no 1 diz que os céus estavam em que, irmãos? Silêncio, né? Aí o versículo 2, olha só como é que começa a acontecer aqui o versículo 2. Diz assim, ó, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e a eles foram dadas 7 trombetas. Então, irmãos, o céu pode até estar em silêncio, mas isso não significa que Deus não está fazendo nada. Aqui os céus estavam em silêncio, mas Deus deu uma ordem aos anjos. Deus mandou os anjos fazer algo. Pode ter certeza, irmãos, os céus muitas vezes vão estar em silêncio, mas isso é Deus trabalhando no secreto. Isso é Deus trabalhando no silêncio. Nós temos que crer nisso. Porque muitas vezes a pessoa pensa, o silêncio de Deus significa que Ele não está fazendo nada? Não, o silêncio de Deus significa que Ele está fazendo as coisas da maneira correta. Não é da maneira que nós queremos.
Porque às vezes nós queremos ouvir sempre uma voz, mas muitas vezes, irmãos, Deus vai falar nos nossos corações. Muitas vezes Deus ele vai provar a nossa fé. Então aqui vai dizer que Deus deu ordem aos anjos, e a eles foram dadas 7 trombetas. No versículo 3 vai dizer assim, ó: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então o outro anjo ali pegou o incenso, e nesse incenso vai dizer que esse incenso servia para quê? Para oferecer as orações de todos os santos. Então, pastor William, o que eu tenho que fazer quando os céus estão em silêncio? Você tem que acreditar, você tem que crer que Deus está dando ordem aos anjos ao seu favor, e você tem que orar, irmãos. O incenso era para oferecer as orações ao nosso Deus. Então, mesmo que Deus não esteja respondendo, não desista de orar. Muitas vezes nós passamos tanto tempo orando por uma causa, né? Às vezes orando por uma vida, aí muitas vezes dá vontade até de desistir. Não sei quanto aos irmãos, mas em mim já deu. Assim, meu Deus, tanto tempo que eu oro e as coisas parecem que não mudam, parece que nunca vai acontecer nada, aí a gente desanima. Na verdade, irmãos, muitas vezes nós até paramos de orar, né? Porque às vezes nós esquecemos de orar por uma vida, passamos ali 1 semana, 2 semanas, quando vê que não tem 1 mês que não ora, 2 meses que não ora por uma vida. Se brincar, fica anos sem orar por uma vida. Aí depois que lembra, fala, meu Deus, eu nunca mais tinha orado por essa vida, né? É por quê? Porque nós não estamos vendo o resultado. Mas aqui, através dessa palavra está nos ensinando a nós nunca desistirmos de orar. Olha o exemplo de Deus na minha vida. Eu fui entregar minha vida para Jesus aos 37 anos de idade. Minha avó, desde que eu sou menininho, que minha avó ela já foi católica, né? Mas minha avó sempre teve as crenças dela. Minha avó, ela cria até já teve um tempo aí que ela cria em Buda. Ela cria naquele Buda, né? Aquele careca gordo lá. Ela acreditava naquele Buda. Botava o Buda ali dentro de um prato, jogava um monte de moeda dentro do Buda, e eu ficava doido para pegar as moedas. Só não pegava as moedas porque eu tinha medo de Buda me castigar. Irmãos, eu falo assim, como é que pode deixar esse tanto de moeda? Só não pegava porque eu tinha medo do Buda me castigar, né? Acontecer alguma coisa comigo. Mas minha avó enchia ali de moeda. Então minha avó tinha as crenças dela, já foi católica também. Só que chegou um momento que minha avó começou a frequentar a igreja evangélica. Então minha avó, ela passou muito tempo mesmo orando por mim. Desde a minha infância que minha avó orava por mim. Porque eu era doente, né? Tinha umas doenças lá, e ela me levava na casa da bênção e orava por mim também. Então note, esse tempo todo era orando por mim. Mesmo assim, ela, né, e outras pessoas da minha família. Minha avó é porque teve um exemplo muito forte na minha vida. Então, mesmo ela orando esse tempo todo, eu só fui entregar minha vida para Jesus aos 37 anos de idade. Eu me entreguei às bebidas, me entreguei às drogas. Muitos falavam assim, isso aí não tem jeito não, isso aí é um penchado, isso é um drogado, isso aí não tem mais jeito para ele não. Eu sei que tinha pessoas que falavam isso. Só que enquanto muitos estavam falando isso, minha avó falava era o seguinte, o William vai ser crente. E ela falava mais ainda, o William vai ser pastor. Olha a fé, irmãos, olha a fé. Ela não estava vendo nada, mas ela estava tendo fé. Então, aos 37 anos eu entreguei minha vida. Agora eu pergunto, e se minha avó tivesse parado de orar? Isso aí não tem mais jeito não, tanto tempo que eu estou orando, nunca melhorou, nunca mudou de vida, então isso aí não tem mais jeito não. Então a palavra de Deus está nos ensinando isso, irmãos, para a gente nunca desistir de orar. Tem uma parábola que fala, né, que é a parábola da viúva insistente. A Bíblia vai dizer que existia ali um juiz, e esse juiz, ele não temia a Deus e nem considerava os homens, nem respeitava os homens. Mas mesmo assim, essa viúva foi aos pés desse juiz. Essa viúva ia ali todo dia, ela ia importunar o juiz. O juiz, de tanto essa mulher importunar, chegou um momento que o juiz não aguentou mais, né? Falou, não, vou julgar logo a causa dessa mulher, que eu não aguento mais ver ela na minha frente. Aí foi lá, irmãos, e julgou a causa da mulher. Aí Deus, ele deixou ali um exemplo. Deus, ele falou, se esse juiz que é mau, fez isso por causa da importunação dessa viúva, imagine o Pai que está nos céus, imagine o nosso Deus, não vai julgar a nossa causa, Ele vai julgar sim, e vai julgar depressa. Aí às vezes nós pensamos, mas depressa está demorando tanto. É porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Deus, ele fala que é depressa porque é no tempo perfeito.
Não é porque é rápido igual nós queremos, mas é porque no tempo certo. Porque se Deus, irmãos, nos der as bênçãos fora do tempo certo, com certeza nós vamos desperdiçar as bênçãos. Deus, ele faz tudo no tempo certo, porque a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor é que enriquecem e não acrescentam dores. Então tem que ser do jeito certo e no tempo certo. Então essa parábola fala do dever de orar e nunca desistir. No título da Bíblia diz isso, ó, a parábola do juiz iníquo, né? E fala, é a parábola que nos ensina o dever de orar e nunca desistir. Eu não sei, né, que causa que o irmão chegou aqui hoje. Não sei se os irmãos já estavam desistindo, né, de orar por certa causa. Mas hoje Deus está falando para não desistir. Olha, os céus estavam em silêncio. Deus deu ordem aos anjos. Sabe por quê, irmãos? Decisões tomadas lá nos céus têm efeitos aqui na terra. E decisões tomadas aqui na terra têm efeitos lá nos céus também. Causam efeitos lá nos céus. Quando Daniel começou a orar, a Bíblia diz que quando Daniel começou a orar, no primeiro dia, Deus já deu uma ordem ali para o anjo entregar a bênção para Daniel. Só que aí vai dizer que o príncipe da peça resistiu ali ao anjo. Ou seja, né, representando Satanás e seus demônios, resistiu ali ao anjo para que o anjo não chegasse com a bênção até Daniel. Então houve uma batalha. Muitas vezes a bênção demora porque está havendo batalhas nos reinos celestiais. Aí vai dizer que Deus teve que mandar Miguel, o chefe dos anjos, irmãos. Porque arcanjo, né? O arcanjo Miguel, arcanjo quer dizer chefe, anjo, né? Anjo, chefe dos anjos. Então Deus teve que mandar até reforço, outro anjo ali, para que aquela batalha fosse travada para entregar a bênção de Daniel. Só que depois Daniel descobriu, Deus falou, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a orar a mim, eu já dei uma ordem para a bênção chegar até você. Então muitas vezes está ocorrendo batalhas também, mas nós não podemos desistir, porque Deus vai mandar até reforço. Aqui vai dizer que no versículo 2, né, havia ali uns anjos, Deus estava dando ordem para os anjos. E no versículo 3 vai dizer de outro anjo. Então, irmãos, tem milhares e milhares de anjos que Deus ele pode enviar para nos ajudar. Se um não está dando conta, Deus manda outro. Mas Deus não vai deixar de nos abençoar através das orações. Então aqui está falando de orações. As orações começaram a chegar diante do altar do Senhor. Agora olha no versículo 4, vai dizer assim, ó: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Por isso que eu sempre incentivo os irmãos. Irmãos, venham para os cultos, irmãos. Se esforce. Venha estar junto com a igreja. Aqui nós estamos nos unindo em oração. Aqui a gente apenas não prega a palavra não, irmãos. A gente apenas não está pregando a palavra, apenas louvando, não. Aqui nós estamos também orando como corpo. Nas consagrações. Consagração é a coisa mais linda. A consagração é a coisa mais linda, irmãos. Sempre que eu posso, né, quando eu tenho um tempinho ou outro, eu dou uma olhadinha na câmera e eu vejo os irmãos aqui, isso me alegra bastante. Lá no meu serviço eu fico alegre. Irmãos, quando nós estávamos enfrentando aquela batalha toda que os irmãos acompanharam, na primeira consagração que teve na terça-feira, eu estava bastante desanimado naquela época. Chegou um momento da minha vida que eu até pensei que as portas iriam fechar. Chegou um momento da minha vida que eu pensei que eu ia parar, irmãos, que eu ia largar a obra. E olha que eu nunca achava que isso ia acontecer comigo. Eu nunca imaginava na minha vida que eu ia largar a obra de Deus. Às vezes quando eu ouvia as pessoas falando assim, a luta está tão grande que eu até pensei em desistir. Eu penso, como é que esse irmão fica falando que pensou em desistir? Como é que pode? São fracos. Eu pensava isso. Olha a soberba. São fracos, pensar em desistir. Desistir é para os fracos. Eu pensava. Só que nós somos fracos. Só que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então chegou o momento que nós estávamos enfrentando uma luta tão grande aqui no ministério, que eu pensei que eu ia desistir. Eu pensei que eu não ia ter forças. Não é que eu queria desistir, mas eu achava que eu não ia ter força para aguentar. E aí, meus irmãos, Deus começou a mover. Eu orei, mesmo fraco eu orava. Mesmo fraco eu me ajoelhava de madrugada. Mesmo fraco eu ia para o monte. Comecei a orar. E as orações foram subindo. Quando as orações foram subindo, Deus mandou ordem aos anjos para encher essa igreja aqui de anjos, irmãos. E aí Deus também levantou pessoas para abrir aqui as consagrações na terça-feira também, porque só tinha na quinta. Então abriu na terça-feira e aí Deus começou a fazer mover. Deus começou a trazer as mulheres até de outras congregações para cá. Deus trouxe o irmão José lá de Águas Lindas. Deus levantou os irmãos aqui também, que os irmãos estavam meio baqueados. Né, irmãos? Deus levantou os irmãos também. E hoje em dia as consagrações estão sendo uma bênção. Então, como nossa diaconisa Neide diz,
Às vezes está sendo tudo destruído. Às vezes tudo está sendo arrasado nas nossas vidas. Às vezes está tudo se acabando. E as pessoas ainda estão paradas, esperando o quê? Esperando o quê, irmãos? Às vezes estão em casa. Aí como foi dito, aí começa a pecar, começa a ir para a carne. Aí começa a assistir televisão. Aí começa a assistir novela. Aí começa a assistir coisas que não deve assistir. Aí começa a cobiçar. Aí começa a ficar na carne. Porque existe uma luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. E o que vai vencer a carne ou o espírito? É aquele que a gente alimentar mais. Então ficar só em casa alimentando nossa carne, irmãos, nós não vamos vencer nunca. E aí nós começamos a abrir concessões. Começamos a esfriar e já fazer coisa que não é de Deus e que não agrada a Deus. Quando vê que não, está frio, morto espiritualmente. Mas quando nós viemos para cá, irmãos, para a casa do Senhor, é como eu disse, tem culto que está, né? Aquela bênção, aquele avivamento, mas tem culto que a batalha realmente está mais travada. E quando o pastor chama a atenção é porque nós podemos. Às vezes falar, Senhor, aviva o culto. Não, irmãos, é o nosso papel. Deus ele já fez todas as coisas e já nos deu todas as ferramentas. Deu os dons, deu os talentos, deu talentos, né? Deu a boca, deu as mãos para levantar para Ele. Deus nos deu fôlego de vida para adorar Ele. Deus nos deu voz para glorificar o nome dEle. Então não é culpa de Deus, é culpa nossa. Somos nós que fazemos o culto para Deus. Lá nos céus, olha só que interessante. Aqui vai dizer que os céus ficaram em silêncio durante meia hora, no versículo 1, né? Falou isso. Que os céus ficaram em silêncio durante meia hora. Agora eu pergunto, irmão, céus é lugar de silêncio? Céus é lugar de silêncio? Pergunto para os irmãos. Irmão, céus não é lugar de silêncio. A Bíblia fala que lá nos céus os anjos estão clamando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E é em todo o tempo. A Bíblia vai dizer que os céus é lugar de festa. A Bíblia fala que é a festa quando um pecador se arrepende aqui nessa terra. Então o céu está sempre em festa, porque sempre tem um pecador se arrependendo. O céu é lugar de festa. A Bíblia fala que lá no céu existe júbilos, ou seja, alegrias. Então, irmão, se o céu não é lugar de silêncio, por que muitas vezes a igreja quer ficar em silêncio? Nós já temos que treinar nessa terra a adorar o Senhor. Se nós não conseguimos adorar o Senhor nessa terra, será que nós vamos adorar lá no céu? Será que nós vamos pelo menos para o céu para adorar a Deus lá? Se nós não conseguimos nem adorar aqui? Existe uma canção, né? Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus que escreveu para Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Não é só quando tem festa não, irmãos. Não é só quando tem congresso, não é só quando o ministério faz um ano, não. É todos os cultos nós podemos adorar o Senhor. Porque essa canção está dentro de mim, não é dentro de quatro paredes. E a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o nosso coração? De tristeza, de angústia, de chateação, de mágoa. O que está cheio o nosso coração? Porque se o nosso coração está cheio de Deus, ó, eu vou falar algo aqui. Irmãos, eu e minha esposa a gente fala, né? É muito bom os irmãos adorando. Os irmãos adorando aqui é uma bênção. Mas eu e minha esposa fala: nossa, mas é bom quando o irmão Roberto está no culto. Quando ele falta o culto, a gente sente até falta. Sabe por quê, irmãos? O irmão Roberto, ele fica ali atrás, ó. Ele fica ali atrás, ele fecha o olho, ele dá glória, ele glorifica ao Senhor. Isso vai contagiando a igreja, meus irmãos. Isso contagia. Domingo, o nosso irmão Francisco veio, né, visitar o culto. Aí aquela bênção, aquela unção, né, nos louvores, foi uma bênção de Deus. O irmão Roberto glorificando, dando glória ali, andando para lá e para cá. Aí depois o irmão Francisco testemunhou, falou: ó, quando o irmão estava glorificando ali, ó, os anjos do Senhor estavam passeando aqui. Verdade, irmãos. Agora se a gente ficar parado, mudo, com a boca fechada, será que o anjo do Senhor vai passear? O anjo do Senhor vai ficar triste, chorando. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo chora. Irmãos, então nós podemos adorar ao nosso Senhor. Ah, pastor William, mas eu não sou obrigado a dar glória forçado. Eu não vou dar glória forçada. Irmãos, se a gente não fizer um esforço, a gente não se esforçar para glorificar a Deus, vamos esperar o que para glorificar? Às vezes nós estamos tristes, às vezes estamos desanimados, mas quando a gente começa a abrir a boca e levantar as mãos para o alto, irmãos, a gente começa a sentir o aquebrantamento. É, porque o diabo é que quer nos travar. O diabo é que quer nos prender. Certa vez eu estava lá na Ceilândia e o culto estava uma bênção. Estavam os louvores lá, o culto estava uma bênção.
Sabe como é que eu estava, irmãos? Nesse dia eu estava desse jeito, ó, angustiado. Estava assim, ó. Desse jeito. Tava assim, ó. Aliás, eu estava assim com a mão. E o culto, as irmãs dando glória, e as irmãs no poder, o culto a maior bênção, e eu assim. Triste, desanimado, sem querer, não queria glorificar, estava ali. E observando, sabe o quê? O defeito dos outros. Observando os defeitos da igreja. Olhando assim, olha só esse irmão. Olha, não, como é que pode, irmão? Não, esse aí tá na carne. Ah, esse aí tá com palhaçada. Tava desse jeito. Irmãos. Aí o defeito era nos irmãos? Não, o defeito era em mim. Aí eu tava com meus braços cruzados e as pernas cruzadas, ó, todo cruzado, todo preso. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? O Espírito Santo chegou no meu ouvido e falou assim, ó, sabe quem quer te ver desse jeito aí? Quem quer te ver desse jeito aí é o Satanás. O Satanás está te amarrando. Olha como estão as suas mãos e olha como estão seus pés. O Espírito Santo falou para mim. Olha como estão as suas mãos e olha como estão seus pés. E quando eu vi, irmãos, ó, eu estava amarrado. E aí eu enxerguei cordas espirituais amarrando minhas mãos e meus pés, me amarrando. Eu estava amarrado. E a gente fala, o Satanás está amarrado em nome de Jesus. Muitas vezes somos nós que estamos amarrados. Aí quando o Espírito Santo falou isso, eu dei aquele despertamento, irmãos. Veio aquele temor. Eu falei, Deus me perdoe. Falei, Deus me perdoe. E comecei a orar e levantei os braços. Senhor, me perdoe, Senhor. Senhor, meu Deus, me aquebrante. Comecei a pedir a Deus, Senhor, me enche. Irmãos, eu comecei a chorar nesse culto. Comecei a me arrepiar e comecei a chorar e comecei a dar glória. Já não vi defeito mais em ninguém. Sabe por que muitas vezes nós olhamos defeitos, vemos defeitos todos na igreja, irmãos? Porque não estamos glorificando. Quando precisa exortar, precisa exortar. Mas muitas vezes, irmãos, nós vemos defeitos porque nós não estamos glorificando a Deus. Porque se a gente estiver glorificando, a gente não vai ver defeito nenhum. Mas nós, irmãos, como igreja, nós temos que buscar esse avivamento para as nossas vidas. Então note que céus não é lugar de silêncio. Os céus ficou em silêncio durante meia hora porque foi aberto um selo. Algo muito sério estava acontecendo. Mas Deus não estava deixando de trabalhar. Deus deu ordem aos anjos. Os anjos levaram ali o incenso com as orações. E aqui no versículo 5 vai dizer, ó, então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Olha, os céus estavam em silêncio, mas os santos estavam orando. Então Deus deu uma ordem aos anjos, os anjos levaram as orações até Deus, e aí Deus mandou providência para a terra. O silêncio foi quebrado através das orações. Pastor William, Deus ele está em silêncio. Então continue orando que Deus ele vai quebrar esse silêncio através das orações. Irmãos, aqui fala que as orações elas sobem como incenso. Pastor William, o que é incenso? Irmãos, incenso é um aroma, é um cheiro, é uma fumaça que sobe. A Bíblia fala que as orações dos santos, até o salmista disse isso, Senhor, que as minhas orações subam como incenso. A Bíblia fala que as orações dos santos, irmãos, elas sobem como um incenso, como um cheiro suave nas narinas do Senhor. É como se o Senhor cheirasse ali, né? Cheirasse ali aquele incenso, é como se o Senhor cheirasse e falasse, eu gosto muito disso. É como se Deus falasse isso, irmão. É como se Deus assim desse uma cheirada assim e falasse, eu estou gostando do que eu estou sentindo. Meus irmãos, as orações agradam a Deus, agrada o coração de Deus. Quando você sente um aroma agradável, é bom ou não é? Quando você sente um aroma assim, nossa, que cheiro gostoso, não é? Agora quando você sente aquele fidigum. Certa vez eu ouvi isso. A pessoa falou comigo, pastor, que tá um pastor não, né? Eu estava lá no meu serviço. Falou, William, que tá um fidigum. Eu falei, fidigum? Essa é nova para mim. Então, irmãos, quando tá aquele fidigum, quando a gente sente aquele cheiro assim, né? Desagradável, a gente vai, né? A gente faz, né, irmãos? E a gente nem quer ficar no local, né? A gente não quer ficar, quer sair logo de perto, não quer nem, quer nem saber de onde está saindo esse cheiro, quer a distância, não é? Agora para Deus também é assim. As nossas orações sinceras, as nossas orações aquebrantadas com fé, irmãos, é como um cheiro suave. Deus ele adora esse cheiro. Agora, meus irmãos, um coração trancado, um coração orgulhoso. Se a gente tiver nosso coração trancado, o nosso coração orgulhoso, a Bíblia fala, se nós estivermos em pecado, a Bíblia fala em Provérbios que até as orações dos ímpios são abomináveis a Deus, se a gente estiver em pecado. Então, irmãos, para agradar ao Senhor,
para quebrar o silêncio dos céus, nós não podemos ficar parados, calados, coração trancado, não. Nós temos que orar, nós temos que adorar, nós temos que crer, nós temos que ter fé. Note, irmãos, os santos oraram e Deus mandou provisão para essa terra, através das orações dos santos. Então o que nós podemos dizer? Que as orações enchem os céus, e quando as orações enchem os céus, Deus ele manda providência para essa terra. Aqui diz, ó, e da mão do anjo, versículo 4, subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. As orações feitas nessa terra enchem os céus, e quando as orações enchem os céus, Deus ele manda providência sobre essa terra. Quem crê nessa noite pode aplaudir o nome do Senhor, irmãos, porque essa foi a palavra, e a palavra que Deus disse é essa: não desista de orar, que as suas orações estão subindo como incenso suave sobre as minhas narinas. Amém, meus irmãos? Então agora nós vamos nos colocar de pé e nós vamos orar.